paz do Senhor Jesus, queridas ovelhas do nosso Deus. Deus tem um grande propósito na sua vida e nesta semana eu quero estar trazendo segredos que revelam o seu propósito. Neste vídeo eu quero falar um pouco mais sobre propósito por meio da vida do apóstolo Paulo. Durante a semana vamos usar outros exemplos, tá? Mas eu quero deixar aqui duas perguntas para vocês que elas direcionam a gente para qual propósito, sabe? Você nasceu, você foi chamado por Deus a essa terra para você viver este propósito. Então, se esse vídeo ele te interessa, se é algo de Deus, você sente, é para mim, já deixa a tua curtida, fica com a gente, te inscreve e participe a semana inteira, tá? Primeira coisa, gente, eu quero mostrar para vocês como que o apóstolo Paulo, ele descobriu o chamado dele. Qual era o chamado dele? Apesar dele ter funções, como a Bíblia diz que ele trabalhava com tendas, e ele também foi da religião dos fariseus, mas o chamado, o propósito do apóstolo Paulo era ser um apóstolo da igreja de Cristo. Então, até uma certa idade, ele não sabia disso, né? Ele era uma pessoa que era muito apegada às coisas de Deus, então isso já dava um indício. É importante você entender que o círculo de relacionamentos, as coisas que identificam você, né? Tem muita coisa que indica você para o seu propósito, seus critérios, seus gostos, né? E no caso do apóstolo Paulo era esse fervor, esse amor pela palavra de Deus, e a Bíblia fala que a descoberta, né, do seu chamado, ela veio aqui em Atos, capítulo 9, versículo de número 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aqui, queridos irmãos, é um resumo, né? Mas aqui foi onde que ele conseguiu descobrir realmente que ele vivia, digamos assim, um peixe fora do aquário. Ele fazia coisas que ele achava que era certo, mas era errado, e provavelmente isso não o completava, porque quando você está no teu propósito, você sente uma plenitude, sabe? Você sente confirmações, você sente uma paz. Provavelmente ele não tinha aquilo, mas pela misericórdia de Deus, ele teve uma visão, sabe? Ele teve um encontro com Deus. É interessante a gente observar também que a idade dele já era um homem adulto, né? Então, talvez aí depois dos 30, depois dos 40 anos, foi que o apóstolo Paulo foi descobrir o seu chamado, o seu propósito, tá? Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês duas perguntas que indicam o seu propósito relacionados aqui à história do apóstolo Paulo, tá? Primeira pergunta, que ela está relacionada ao teu serviço, né, ao teu chamado, ao teu propósito. Qual é a tua paixão nesse mundo, sabe? Em questão de serviço, em questão de ajudar pessoas, né? Tem pessoas que têm uma facilidade para se comunicar com multidões, com público, ou seja, às vezes a pessoa tem um chamado voltado para falar com públicos. Tem pessoa que, se você colocar na frente de uma plateia, ela não consegue falar. Tem pessoas que elas têm uma paixão por ajudar pessoas, né? Às vezes enfermos, às vezes necessitados. E um detalhe, propósito, a pessoa costuma fazer até sem ganhar dinheiro. O apóstolo Paulo, ele era apóstolo e ele trabalhava fazendo tendas, ou seja, muitas vezes ele não ganhava por aquilo, ainda que a Bíblia, né, dissesse que a oferta poderia ajudar ele, mas ele procurava trabalhar, ou seja, ele fazia por amor. Então, a primeira pergunta é: o que você faria
mesmo que ninguém te pagasse nada? O que toca o teu coração nesse mundo? O que te mexe? Qual é a tua paixão? E a segunda pergunta é: qual legado você gostaria de deixar aqui nessa terra? O apóstolo Paulo, ele queria ser um homem muito usado por Deus, ele era muito esforçado. Então aquilo dali demonstrar o legado que ele queria deixar era na igreja, né? Tem pessoas que querem deixar um legado na política e outros no médico, mas qual legado você quer deixar nesse mundo? Isso, se você começa a dar uma analisada, sabe, o que eu gostaria de marcar esse mundo com o quê? Né? Queria ser um bom médico, queria ser um advogado para ajudar pessoas necessitadas, né? Eu queria, o que mexe comigo no mundo aqui é pessoas desabrigadas, eu queria ajudar necessitados. Aquilo que você quer deixar um legado, isso está relacionado ao teu propósito, tá bom? Durante a semana vamos estar trazendo aqui mais vídeos sobre segredos, os segredos do seu propósito. Cada dia eu quero trazer pelo menos 2 dicas para você, tá bom? E falar aqui sobre como os servos de Deus do passado encontraram seu propósito. Gostou do vídeo? Deixa a tua curtida, te inscreve, quero pedir para você compartilhar para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Desejo que Deus abençoe você